Registre aí o tema: alteração de sobrenome dos pais no registro dos filhos. Registra aí. Registra aí. Registra aí. Registra aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Perguntaram-me: um cliente ligou no cartório pedindo informações acerca da alteração do sobrenome da genitora no registro do filho, haja vista ela ter divorciado, porém ela voltou a casar e quer incluir o sobrenome do novo matrimônio no registro do filho. Pode essa genitora fazer essa alteração no registro do filho de forma administrativa no cartório ou teria ela que ser judicial? Eu respondo: gente, a Lei 8.560, ela permite que seja feita a alteração do sobrenome da mãe no registro do filho em função do casamento. Então, olha algumas observações. Primeiro que ele fala, a lei só fala em relação à mãe. Claro, em 92, quando essa lei entrou em vigor, ainda não existia a possibilidade do pai também, né, do homem também alterar seu nome com o casamento. Era só a mulher. Por isso, claro, só a permissão era para que se fizesse alteração no nome apenas da mulher no registro do filho. Tá? Então, como houve alteração posterior, então nós temos que entender aí, e pelo princípio da igualdade, né, tanto do exercício do poder familiar quanto entre homem e mulher, nós temos que dar esse direito também ao pai, caso ele altere o seu nome com o casamento. Tá? Então, primeiro falou em relação à mãe, nós temos que entender que é em relação à mãe e ao pai. Segundo, fala que é em relação ao casamento. Não especifica se é em relação ao casamento da mãe com o pai. Ou seja, então pode ser qualquer casamento? Via de regra, sim. Por que via de regra? Nós temos que observar códigos de normas que têm disposições diferentes disso que nós estamos falando. Tá? Códigos de normas podem trazer informações diferentes disso, proibir inclusive que se faça a alteração quando a mãe casa com outro homem que não o pai do filho, apesar disso não estar na lei, tá bom? E outra questão, fala que é em relação ao casamento, mas não fala a respeito do divórcio, do fim da separação, do restabelecimento da sociedade conjugal. E aí, como que ficaria a alteração do nome da mãe, caso ela divorciasse do pai, por exemplo, né? E aí, o nome que consta no registro de nascimento do filho dela é o nome dela de casada e ela não tem mais esse nome. Gente, feitas essas observações, vamos pensar o seguinte: qual que é o objetivo dessa norma? Qual que é o objetivo de ter uma regra nesse sentido? A mãe é aquela pessoa que figura no nosso registro civil de nascimento, né? É ela que exerce o poder familiar, tá? Ela, se tem outra mãe ou outro pai, independente, quem está ali no campo de filiação do registro vai exercer o poder familiar. Se é uma pessoa só, essa pessoa exclusivamente vai exercer o poder familiar, né? Pela nossa legislação civil, inclusive, se tem alguém que já faleceu nesse campo de filiação, sobre quem ainda sobreviveu, né? A quem ainda está vivo, é que vai ficar a exclusividade do exercício do poder familiar. Mas aí, vejam só, o objetivo então seria que essa certidão de nascimento que traz o nome da mãe possa se identificar com o documento de identificação da mãe. Vamos imaginar uma criança viajando com a mãe, ela vai levar o documento de registro civil do filho, ou o documento de identidade do filho, se já fez, com o nome dela diferente do nome que ela usa, e a identidade dela tem o nome que ela usa hoje, né? E aí, nessa situação, como que ficaria alguém questionar se realmente essa pessoa é ou não a mãe dessa criança? Isso é possível, esse questionamento é possível, não é? Ainda mais que tem estados que permitem aí a alteração do nome quando do casamento, fazendo alteração bastante radical, extraindo o sobrenome, incluindo o sobrenome do marido no meio dos seus sobrenomes. Então, isso faz com que o nome da mãe fique bastante diferente no registro de nascimento do filho e nos documentos de identificação da mãe. Isso obriga a mãe a ficar portando a certidão de casamento dela para todo lugar que ela for com o filho, né? Para provar fazer uma ligação entre os dois nomes dela, de solteira e de casada, para identificá-la como mãe daquela criança. Para evitar isso, existe essa possibilidade de alteração, não é, gente? Então,
Primeiro, eu posso alterar tanto homem quanto mulher, isso não é dúvida. E em relação a poder fazer essa alteração quando do divórcio ou quando da separação ou restabelecimento da sociedade conjugal, aí nós temos que observar com mais cuidado os códigos de normas, porque alguns não permitem que isso seja feito quando desfaz o casamento, apenas quando se casa. Então só pode fazer alteração no momento do casamento da mãe, tá? Agora dos pais, né? Casou, alterou o nome, faz a alteração no registro do filho. O contrário, não. E aí, mesmo que isso seja uma lógica, né? Porque não faz sentido nenhum limitar ao casamento, sendo que o objetivo seria a alteração de nome e não o casamento. E essa alteração é feita também no divórcio, na separação e no restabelecimento. Então, o correto seria estender. E é o que a grande maioria dos códigos de normas do país inteiro faz, tá? Então, nós temos que observar código de normas, mas em regra, a grande maioria faz dessa maneira, permite ao pai e à mãe e permite que seja feito tanto no casamento quanto no desfazimento desse casamento. Alterou o nome em função de início ou fim de casamento, é possível que se faça essa alteração, tá? Agora a grande pergunta, esse procedimento é judicial ou é administrativo? Ô, gente, vamos puxar alguns comentários aqui para a gente tentar visualizar isso. Olha, não existe previsão expressa no sentido de qual procedimento que vai ter que ser seguido, se vai ser o judicial ou se vai ser o administrativo, né? Aí, se a gente imaginar o provimento administrativo do artigo 97, não podemos falar de retificação administrativa do 110, isso não. Por quê, gente? Porque retificação pressupõe a existência de erro, e aqui não tem erro, tá? E aí, vamos imaginar que nós vamos utilizar aí o artigo 97, que fala que um documento legal e autêntico, fazendo a prova da necessidade de correção do registro, nós podemos fazer administrativamente sem precisar de um mandado judicial, já que a averbação pode ser à vista de mandado judicial, carta de sentença, mas também à vista de um documento legal e autêntico, e essa terceira hipótese poderia ser pelo procedimento administrativo, não é o judicial, né? É um documento legal e autêntico, gente? Sim. Em tese, poderíamos fazer esse procedimento administrativamente. O mais correto, gente, seria, assim, é viável imaginar que esse procedimento possa ser feito de maneira administrativa. Porém, não existe isso de forma expressa. Então, alguns códigos de normas exigem que o procedimento seja judicial, mas a grande maioria permite expressamente que seja administrativo. Mas existem alguns casos que ou o código de normas não traz nenhuma informação acerca disso, ou seja, não fala que é administrativo ou judicial, ou existe inclusive estado que não tem código de normas, que é inclusive o caso de quem me fez essa pergunta, que é do estado de Alagoas, onde não tem código de normas. Eu não conheço a existência de um provimento, de um ato normativo esparso sobre esse assunto, né? Mas código de normas não tem. Então, como que fica isso aí? Gente, se não há regra nesse sentido, seguramente, né, o mais tranquilo para o registrador é encaminhar para o judiciário, porque não haveria nenhum questionamento acerca disso, tá? Mas existe fundamento para fazer esse procedimento pela via administrativa? Sim, mas, né, como não existe de forma literal, né, expresso, nesse sentido, e não havendo uma norma que dê tranquilidade para você fazer de forma administrativa, é mais seguro que se mande para o judiciário, tá bem? Então é isso aí. Beijo carinhoso e até breve.